Olá, alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Janaína e esta é uma aula de história. Hoje estarei mediando as interações de vocês pelo chat. Lembrando que não coloquem no chat informações pessoais para a segurança de vocês, está bem? Espero que vocês aproveitem a aula. Hoje mediarei o professor Carlos. Olá, professor Carlos. Olá, professora Janaína, muito bom dia, estudantes, professores. Nós estamos aqui ao vivo do Centro de Mídias de São Paulo para transmitir mais uma aula de história. A nossa aula hoje será sobre as reformas religiosas e os processos culturais. Vamos para os nossos objetivos. Na tela. Nossos objetivos hoje para essa aula será trabalhar os processos de transformação social, política e religiosa no século XVI, a partir da reflexão sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, identificar as características sociais e culturais do período histórico em questão e identificar e compreender os desdobramentos da reforma religiosa na colonização da América Latina. Para dar o suporte para essa aula, nós trabalharemos com a seguinte habilidade: identificar, relacionar e vincular as reformas religiosas, protestante e contra-reforma, com os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. Para iniciarmos, vamos jogar a nossa questão problematizadora. O que foi a Reforma Protestante? Vamos observar essa imagem para trabalharmos já o conceito de Reforma Protestante na tela. Observem a imagem. Observe com calma todos os detalhes que a imagem está nos mostrando, porque nós faremos uma atividade de descrição dessa imagem, ok? Observaram? Qual o cenário, o vitral, que é essa imagem que nós vimos agora, que é um vitral, qual cenário o vitral está representando? Quem são os personagens que estão sendo representados no cenário? O cenário apresentado descreve um ambiente agitado ou de fé e paz? O vitral é um elemento utilizado em várias igrejas antigas. Você sabe qual dessas igrejas estamos estudando? Mais uma vez, vamos voltar às alternativas, né, às perguntas. Na tela. Qual cenário o vitral está representando? Vocês podem até tirar print da tela para jogar as informações aí no chat para nós dialogarmos com vocês. Qual cenário o vitral está representando? Quem são os personagens que estão sendo representados no cenário? O cenário apresentado descreve um ambiente agitado ou de fé e paz. O vitral é um elemento utilizado em várias igrejas antigas. Você sabe qual dessas igrejas estamos estudando? Responda no chat e participe da aula de história. Eu vou deixar a imagem 3 minutinhos para vocês analisarem, ok? Até mais. Voltamos, agradecemos a interação de todos vocês. Vou ler aqui, então, algumas respostas, professor Carlos. A Júlia Maria, a Ana Beatriz, o Leonardo e o Vitor disseram que representa o nascimento de Jesus. A Emily acha que é um cenário de uma igreja. A Beatriz acha que o cenário representa a fé e a paz. A Isabelle, o Adelson, a Lauren, a Marcela acham que o cenário representam a Igreja Católica. Muito bem, parabéns. É exatamente isso. Agora, o que nós devemos compreender nessa imagem que nós mostramos para vocês? Essa imagem é um vitral.
Esses vitrais, eles, hoje, claro, eles não são utilizados somente na Igreja Católica. Muitas igrejas protestantes históricas, ainda na arquitetura da igreja, ainda possuem esses vitrais. Mas no contexto de 1500, no século XVI, esses vitrais eles possuíam uma função pedagógica. E por quê? Porque a Bíblia ela era escrita no latim, as missas também eram feitas em latim, e ainda existe aí uma questão de uma tradição em que os padres eles rezavam a missa de costa para o povo e de frente para a cruz, que estava ali atrás do altar. Então, as pessoas comuns da sociedade, no caso aqui da Reforma Protestante, nós estamos falando da Alemanha, as pessoas não sabiam ler e escrever. O analfabetismo era muito elevado. E como a Bíblia era escrita no latim, que era a língua oficial da igreja, e a missa também feita no latim, portanto, as pessoas comuns, as pessoas mais simples, elas não tinham um entendimento do que estava acontecendo ali. Portanto, esses vitrais, eles serviam, eles tinham uma função pedagógica, porque eles representavam, eles trazem uma representação artística de personagens bíblicos, de fatos bíblicos, de histórias bíblicas. Então, as pessoas mais simples, ao olhar para o vitral, né, para os vitrais, eles conseguiam, de certa forma, compreender, né, professora Janaína, conseguiam compreender mais ou menos ali qual era a representação bíblica É um efeito que ele estava pedagógico, fazendo. né? Desculpa interrompê-lo. É um efeito pedagógico, né? Porque nessas épocas os camponeses não eram alfabetizados Sim, ainda mais interpretar uma Bíblia em latim. Professor Carlos, eu tenho mais uma resposta bem interessante aqui. Acho que vamos você lá, vai gostar. vamos lá. A Isabela Vitória, ela está dizendo que é um movimento reformista cristão do século XVI. Exatamente. Esse é o objetivo da nossa aula. Parabéns. É estudar a reforma religiosa no século XVI. Vamos dar continuidade. Na tela. Nós temos aqui uma imagem de Martinho Lutero, Martin Luther. E nós vamos fazer uma leitura compartilhada desse texto para nós sabermos quem foi Martinho Lutero. A professora Janaína vai realizar essa leitura com vocês, ok? Nós lemos daqui e vocês leem daí. Perfeito. Então faremos a nossa leitura compartilhada. Lutero foi um monge agostiniano que vivia inquieto em seu tempo, pois ele observava que a igreja necessitava retornar aos princípios pelos quais ela se construiu na história do Ocidente. Lutero propôs uma reforma na igreja e pregou suas 95 teses na porta da igreja de Westminster, na Alemanha, terra de Lutero, em 1517. Os cardeais e o Papa não gostaram da atitude de Lutero. O julgaram e o condenaram, mas, escapando da morte, traduziu a Bíblia do latim para o alemão, proporcionando ao cidadão comum a oportunidade de ler a Bíblia. Aqueles que se uniram a Martinho Lutero foram chamados de protestantes. Ok, muito bem. Lutero era doutor em teologia. Ele lecionava na faculdade de teologia. E as suas leituras o incomodavam, porque ao fazer a leitura de textos bíblicos, ele enxergava que a igreja daquele momento, daquele período histórico, né, que nós estamos estudando, a igreja ela não praticava fielmente a essência dos textos bíblicos. Então, nós vamos ter aí, a Reforma Protestante, embora nós vamos ter uma disseminação social e política no período, mas o objetivo essencial da Reforma
é religioso. Ela começa dentro da igreja, a igreja católica, apostólica e romana. Tá? A palavra católico significa universal. Então, ela começa dentro da igreja e ela vai tomando proporções maiores, até gerar também uma guerra civil. Tá? Vamos para o nosso próximo slide e nós vamos ver aqui nesse infográfico as principais causas da Reforma Protestante. Acompanhe conosco aí. Causas da Reforma Protestante: interferência dos reis sobre a política da igreja, a venda de indulgências, a ética religiosa contra a prática da usura, corrupção do clero, interesse dos burgueses nas terras da igreja, simonia ou venda de cargos eclesiásticos. Então, para nós entendermos, nós vamos fazer aqui uma pequena exposição dessas principais causas, ok? Nós vamos ter a interferência dos reis sobre a política da igreja. Essa é uma questão que gerou diversos problemas no período medieval. Porque, ora, os papas interferiam na política dos reis, na monarquia, ora, a monarquia interferia na política da igreja. E isso gerava muito conflito. Um exemplo claro para nós exemplificarmos esse conflito era, por exemplo, num casamento. O rei, naquela época, os reis faziam casamentos por conivência. O casamento era uma estratégia política. Mas para um príncipe de um reino e uma princesa de outro reino firmarem casamento, era necessária a autorização do Papa. O Papa escrevia um documento e autorizava o casamento. Quando a igreja ela observava que, de certa forma, esses casamentos feriam alguns princípios da igreja, o Papa não autorizava o casamento. Então, nós vamos ter aí uma discussão muito grande, uma intriga muito grande, política, é claro, entre o rei e a igreja. Venda de indulgências. O que seria a venda de indulgências? É a venda do perdão. As pessoas, a igreja, ela emitia documentos escritos outorgando o perdão dos pecados para as pessoas. Mas as pessoas precisavam, professora Janaína, comprar a indulgência. E havia até uma crítica de Lutero, porque as pessoas, a crença católica, a crença no purgatório, Lutero, de certa forma, criticava, porque as pessoas colocavam moedas lá no gasofilácio, na Catedral de São Pedro, o Vaticano, e quando a moeda caía lá no fundo do gasofilácio, um parente que estava no purgatório recebia o perdão e saía do purgatório. Então, a igreja, desse período histórico, do século XVI, eles iam criando mecanismos para poder tirar dinheiro das pessoas, né? E enriquecer. E isso Lutero criticou muito, professora. Exato. Inclusive, a venda de relíquias sagradas também foi muito criticada, né? Muito. Eles vendiam prego que foi utilizado na crucificação de Cristo. Então, isso foi muito criticado por Lutero também, né? Havia o culto, né? Ou a reverência ao crânio de São Pedro. Então, essas relíquias também eram meios da igreja enriquecer e adquirindo terras. Tá? Então, a ética religiosa contra a prática da usura. O que seria a usura? Usura é o enriquecimento. Os burgueses desse período, quem eram os burgueses? Os burgueses eram os mercadores, comerciantes, banqueiros, que perceberam que com
o enriquecimento que eles possuíam, eles poderiam pressionar tanto os nobres como a igreja. E por que leva-se o nome de burguês? Porque eles viviam em condomínios, vamos colocar assim, na época, condomínios fechados, cercados por muros, e eles haviam ganhado aí o direito de não pagar os tributos para os feudos, para os senhores feudais. Então, esses mercadores, comerciantes e banqueiros que viviam nesses condomínios chamados de burgos, ficaram conhecidos aí historicamente como burgueses. E claro, muitos banqueiros, você tem empréstimos a juros, e a igreja condenava essa prática. A corrupção do clero, que era muito evidente. Marcílio de Pádua escreve um livro muito interessante, aí por volta do século XII, no século XIII, O Defensor da Paz, e nesse livro ele faz duras críticas à corrupção do clero. Nós sabemos que, por exemplo, os padres, até os dias de hoje, professora, eles fazem o voto de castidade. E em algumas ordens se faz também o voto de castidade e pobreza. Mas nesse período, muitos padres tinham filhos. E a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, porque, claro, o padre ele estuda aí praticamente 8 anos, 4 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia, né? Então eles falam que primeiro estuda a razão, que é a filosofia, depois se emerge no mistério, que é a teologia, mas havia a venda de cargos eclesiásticos que exige uma formação ampla e específica para pessoas que não tinham conhecimento algum da teologia. Então era comum uma pessoa receber, comprar um cargo eclesiástico e não saber nem celebrar uma missa. Então, esses são os pontos principais que geraram toda essa confusão que vai para a reforma, que culminou na reforma protestante. Professor Okay? Carlos, Vamos lá. temos mais interações aqui no chat, está Vamos bem? lá, a turma está se interagindo conosco. Bastante, eles estão bem participativos. Ó, o Mauro está falando. Então, foi ele que fez a reforma religiosa? O Gabriel, essa atividade está no caderno do aluno? Sim, Sim? está no caderno do aluno. E nós temos aqui também um professor Marcelo, que está acompanhando a nossa aula. Ele é de Junqueirópolis, está mandando um abraço para todos. Muito abraço para você. E então, foi o Martinho Lutero que fez a reforma religiosa? O Mauro pergunta. Vamos lá. O Martinho Lutero, ele foi um canal para essa reforma. Nós vamos ter, antes do século XVI, nós vamos ter alguns reformadores, alguns cristãos que já vêm fazendo a crítica à igreja. Então, a crítica à igreja não começa com Martinho Lutero, ela já vem antes. Mas Martinho Lutero é aquele espírito inquieto, ansioso, que enxerga uma dissonância entre os textos bíblicos e a prática da igreja. Então, em Lutero que a reforma vai acontecer, até mesmo porque depois que ele prega as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, isso vai gerar uma confusão enorme, ele será chamado para julgamento, será condenado, e ele vai escapar da morte, porque ele foi condenado. Foi um príncipe, aí não lembro o nome do príncipe agora, que resgatou Lutero e o deixou aí em um ano e pouco, exilado no seu castelo. Então, a reforma, né, o boom da reforma acontece com Lutero, mas, professora, ela já vem bem antes. Ok, então respondido aí a questão do Mauro, professor Carlos. Isso. Vamos para a nossa atividade, nossa interação no chat. Após compreendermos as principais causas da reforma protestante, escolha a alternativa correta e compartilhe. Nós temos 5 alternativas. Então, A. A reforma protestante no século XVI foi um movimento de contestação
a alguns dogmas e práticas da igreja. A Reforma Protestante, no século XVI, foi um movimento de contestação a todos os dogmas e práticas da igreja. A Reforma Protestante foi um movimento de contestação aos burgueses capitalistas que criticavam a igreja por pregar contra a usura. A Reforma Protestante foi um movimento de contestação à interferência do Papa nos assuntos políticos da monarquia. A Reforma Protestante foi um movimento de contestação aos pesados impostos que a monarquia exigia da igreja. A, B, C, D, E, coloque no chat qual é a alternativa correta. Já voltamos. 2 minutos. Voltamos. Então, a maioria dos alunos estão colocando que a resposta correta é a A. E aí, professor Carlos, está correto? Correto, é a alternativa A. Por que é a alternativa A? Lutero era um monge católico da ordem de Santo Agostinho. Então, Lutero não está contra o cristianismo e ele também não está contra a igreja. Simplesmente ele queria, o desejo do seu coração era que a igreja fizesse uma reforma dessas práticas que não estavam conformes com a Bíblia, né? E existem pontos, elementos universais dentro do cristianismo, que estão dentro da igreja católica, dentro das igrejas protestantes, dentro das igrejas evangélicas. Então, existem pontos universais no cristianismo. Lutero não era contra a igreja, mas simplesmente contra alguns pontos que a igreja não estava correto. Tá? Parabéns. E nós temos uma pergunta da Beatriz aqui, professora Janaína. Qual a pergunta dela? A Beatriz ela fez uma pergunta bem interessante. Se os burgueses tinham dinheiro, por que eles tinham o direito de não pagar os impostos ali para os feudos? Isso. Correto. Nós estamos nós estamos no final da Idade Média. Nós classificamos aí como Alta Idade Média, do ano 476, após a queda do Império Romano, até o ano 1100, 1200, ali século XII e século XIII. A partir daí, diversas reformas, nós temos o renascimento urbano, a evidência das feiras livres, e é nesse momento que os burgueses começam a crescer. Mas os senhores feudais ainda possuíam força, e os senhores feudais, eles cobravam alguns impostos de todos, os camponeses. Os burgueses, por ter condições, por ter acúmulo de capital, eles pressionaram os senhores feudais e conseguiram sair do feudo, do domínio deles, criando aí os burgos, okay? Esses condomínios que eles viviam. Então, eles ganharam, de certa forma, eles pressionaram os nobres senhores feudais e aí deixaram de pagar esses impostos. Ok? Respondido? Sim, respondido. Professor Carlos, antes de continuarmos com o tema, a Rebeca ela está perguntando o que é dogmas. Dogmas são princípios doutrinários, ok? Esses princípios doutrinários, eles são inalteráveis, não pode mudar. Existem princípios da Reforma Protestante, né, as 5 solas de Lutero, 5 somentes de Lutero, que se tornaram dogmas das igrejas protestantes históricas e evangélicas. E esses dogmas não pode mexer nele. Eles são considerados verdades fundamentais e essas verdades fundamentais devem ser seguidas e não podem ser alteradas. Tá bom? Isso é um dogma. Ok, respondido, professor Carlos. Vamos lá, então, vamos continuar. A aula está excelente, nós temos bastante participação aqui no chat. Vamos ver aí mais algum aspecto da Reforma Protestante na tela. Esse é João Calvino. João Calvino foi um teólogo francês que expandiu a Reforma Protestante por outros lugares da Europa. A Reforma começa na Alemanha. João Calvino vai expandir essa reforma para outros países da Europa.
Calvino, ao sofrer perseguição em seu país, ele era francês, ele se refugiou na Suíça, que estava vivendo conflitos devido às pregações de Ulrich Zwinglio, que questionava o poder vigente, o poder político. João Calvino disseminou sua compreensão do cristianismo e sua teologia se tornou um aspecto importante na elaboração de teorias sociais, como, por exemplo, a ética do trabalho. Então, o Zwinglio era um padre que aderiu à Reforma, e, é claro, após a Reforma Protestante, os discursos, né, os sermões, nos sermões será inserido aí críticas ao poder político vigente. E na Suíça estava havendo conflitos por causa do Zwinglio, porque nos seus sermões ele também fazia duras críticas ao poder político. João Calvino, ele chega na Suíça dentro desse contexto de conflito, e vai começar a disseminar a sua visão, a sua mentalidade, a sua compreensão, a sua teologia sobre a Bíblia, sobre a Reforma Protestante. Agora, nós tínhamos no Ocidente somente uma visão doutrinária, que era a visão católica. Agora, diversas visões vão surgir, diversas mentalidades vão aparecer no contexto da Reforma, e uma delas é a visão de João Calvino. Quando João Calvino nós falamos da ética do trabalho, nós não podemos confundir com a chamada teologia da prosperidade, que iniciou aí no final dos anos 90. Calvino pensava da seguinte maneira: o cristão, o bom cristão, fiel a Deus e a seus princípios, é fiel no seu trabalho e, por ser fiel, ele prospera. Só que a prosperidade que ele está falando não é simplesmente prosperidade financeira. Ele entende que o fiel, bem fiel mesmo, Deus o abençoa e ele prospera na vida. Essa é a visão da ética do trabalho de João Calvino. Ok. Professor, temos mais interações. Vamos me lá. Permite? A Eduarda, ela disse que está gostando de saber mais sobre Lutero. A Evelyn, ela disse que está adorando a aula, que está muito legal. Muito bem. E o Diogo disse que já estudou isso na escola. Realmente, nós estamos ainda trabalhando as habilidades do primeiro bimestre. Sim. Não é isso mesmo? Isso, é verdade, né? Nas aulas presenciais também eu já estava trabalhando a Reforma Protestante com os estudantes. Vamos continuar. Temos nesse mapa a dimensão aí do que foi a Reforma Protestante. Nós vamos ter aí no amarelo os domínios católicos ainda, né? A Igreja Católica ela continua forte. Nós vamos ter também aí no laranja mais escuro os ortodoxos, né? Que são católicos também. Nós temos aí uma divisão na Igreja Católica, né? Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa russa, inglesa, armênia, grega. Tem várias formas aí, várias modalidades do cristianismo católico. E aí no roxo nós vamos ver a expansão do luteranismo, por onde os seguidores de Lutero, que foram chamados de protestantes, se uniram a ele e criaram aí a igreja luterana, a igreja de fé luterana. E nós temos no mapa a expansão aí pelo norte da Europa do luteranismo. E vamos ter aí no mais clarinho, lá na Escócia, nós vamos ver também na Suíça, lá em cima também, na Noruega, nós vamos ver uma expansão do princípio calvinista, do princípio de João Calvino, ok? Esse mapa nos dá aí a dimensão do crescimento da Reforma Protestante durante o século XVI, ok? E essa imagem é muito interessante para nós estudarmos, que ela é uma imagem da Bíblia, escrita em alemão. E vocês sabem por que ela está escrita em alemão? Eu havia falado para vocês que a Bíblia era escrita em latim
e a missa era também rezada em latim. Só que durante o seu exílio, Lutero escreveu, ele traduziu a Bíblia do grego para a língua comum, a língua do povo, né? E isso vai culminar com a invenção da imprensa. Então, o primeiro livro a ser publicado, a ser tirado cópias nessa época aí, vai ser a Bíblia. E com ela, escrita em alemão, todas as pessoas, aquelas alfabetizadas, poderão ler a Bíblia. Lutero fez uma campanha muito grande pela alfabetização das pessoas, porque o seu desejo era que as pessoas pudessem ler a Bíblia, pudessem compreender os textos e pudessem tirar suas conclusões da sua leitura. Então, agora, a interpretação da Bíblia, né, Biblos, esse conjunto de livros, não está mais engessada na visão, na interpretação, na hermenêutica católica. Agora, quem lê a Bíblia pode tirar as suas conclusões. Professor Vamos Carlos, a Rebeca agradeceu o professor por ter explicado o que é dogmas, e a Isabelle, ela se confunde um pouquinho. Ela está perguntando assim, dogmas é só coisa da igreja? Sim, os dogmas são da igreja. Né? Toda a igreja tem seus dogmas. Tá? Então, toda a igreja tem seus princípios doutrinários, seja específicos da fé, da teologia daquela fé, ou seja os dogmas universais do cristianismo mesmo. Então, os dogmas, eles são ali específicos da igreja. Ok, obrigada, professor Carlos. Ok? Vamos continuar. Próximo slide. Foi Martinho Lutero o primeiro a realizar uma tradução do texto manuscrito do original grego. Sua versão do Novo Testamento para o alemão, sua língua natal, apresentou uma simplicidade com qualidade linguística e poética. A primeira edição dessa tradução é de 1522. Lutero pontuou a necessidade de as pessoas conhecerem a Bíblia a partir da sua própria leitura e interpretação. Além da importância da tradução, a imprensa, a invenção de Johannes Geinfleisch, conhecido como Johannes Gutenberg, foi fundamental para a propagação e popularização da leitura e de novas interpretações da Bíblia. Com esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, nós vamos fazer mais um momento de interação, ok? Na tela, a interação. Lutero pontuou a necessidade de as pessoas conhecerem a Bíblia a partir da interpretação dos cardeais e do Papa, dos livros estudados nas faculdades católicas, de sua leitura e interpretação ou dos manuais doutrinários. Qual é a alternativa correta? 1 minutinho, na tela está 3, mais 1 minutinho para vocês responderem e compartilharem conosco, ok? Já voltamos. Voltamos, agradecendo a Fernanda, né, que está gostando muito da aula. Obrigada, Fernanda. E aí, professor Carlos, qual a alternativa correta? A alternativa correta é a C, de sua leitura e interpretação. Lutero, ele tinha o desejo que as pessoas lessem a Bíblia e tirassem as suas conclusões, ok? Chegou o fim da nossa aula, infelizmente, a aula estava muito boa, muita participação aqui no chat. Muito obrigado, professora Janaína, pela dobradinha de hoje. Fiquem em casa, estudem e até a próxima aula. Até a próxima. Olá, bom dia, queridos alunos do 7º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Queridos alunos de São Paulo, estamos aqui todos mobilizados, estudando em mais uma aula de língua portuguesa. Estamos aqui hoje, eu, professor Mauro, como moderador de vocês, e apresento a vocês a nossa professora Fernanda, que ministrará a aula de hoje. Tudo bem, Fernanda? Olá, bom dia. Tudo bem, professor? Então, fique à vontade. Obrigada. Vamos lá? O tema da nossa aula é entrevista e notícia. E a habilidade do currículo do Estado de São Paulo
nos pede aí para produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Os objetivos da nossa aula. Quais são os objetivos? Explorar os gêneros entrevista e notícia, organizar os elementos principais de uma entrevista e uma notícia, e também interpretar textos pertencentes ao campo jornalístico. Vamos ao levantamento de ideias. E antes, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a questão dos gêneros, né? Estava conversando até agora com o professor Mauro. É verdade, trocando ideias antes da aula, né? Isso, né? Nós estávamos falando sobre a questão do gênero. Quando eu falo em determinado gênero, estrutura, né, de texto, eu posso fazer uma comparação com a estrutura de uma casa, né? Então, se eu digo para o professor Mauro que eu moro em uma casa, tudo bem que a minha casa é simples, já do professor Mauro, ela é uma casa com piscina, uma casa, né? Quem me dera, professora. A estrutura, ela é a mesma, né, de uma casa, diferente do apartamento, que também o professor Mauro tem um apartamento que é uma cobertura, né? Ele é mais sofisticado, mas a estrutura, ela é parecida, né, com o meu apartamento mais simples. Exato. Apartamento, cobertura, casa, ainda são casas, né? Mas tem estruturas diferentes. É essa a ideia? Isso, é essa a ideia, né? É pensar que uma casa, ela tem uma determinada estrutura. E ela é diferente da estrutura de um prédio, de um apartamento. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E quando eu falo em texto, é a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu falo em uma receita, qual seria a estrutura que vem à sua cabeça, professor? Quando você fala uma receita, eu penso modo de preparo, ingredientes. Isso, tanto faz uma receita de doce ou salgado, a estrutura é a mesma. Já a estrutura de uma história em quadrinhos. Eu já penso quadradinhos, já vem balõezinhos, personagens falando com a voz vindo direto da boca deles. Isso, tá? Então é essa a ideia que eu quero mostrar aqui para vocês, que os textos, eles têm uma determinada estrutura. Tá. Né? Todos são textos, mas cada um obedecendo uma seguinte estrutura. Né? Assim como as casas. Todas são casas, mas seguindo estruturas diferentes. Apartamento, mansão, cobertura. Correto, correto. Então entendi. Estou aprendendo. Que bom. Então vamos lá. Na nossa aula hoje, nós faremos um levantamento de ideias sobre o que vocês conhecem a respeito dos textos que fazem parte do campo jornalístico. Vamos lá? A primeira questão, você já leu notícias em jornal impresso? Vocês já leram? E entrevistas? Isso falando da notícia, né? Pensando lá no gênero notícia e no jornal impresso. A segunda questão, você conhece pessoas que ouvem notícias pelo rádio? Será? 3, é mais comum conhecer as notícias pelo jornal impresso, pelo meio digital, pela TV ou pelo rádio? Nossa, que pergunta interessante. Nos dias de hoje, né, as pessoas se informam de diversas maneiras. Temos várias fontes. Qual seria mais comum, né? Vamos ver aí o que eles vão dizer, né? Verdade, vamos descobrir. Uhum. Quais jornais você conhece? Mas aí vale jornais impressos? Jornais impressos, jornais, né, online. Vamos ver aqui o que eles conhecem. Vamos ver, então. Vamos saber. E 5, quais são as notícias principais divulgadas em diferentes jornais dessa semana? As notícias Já sei principais algumas. Hoje, nessa semana, né? Isso, vamos ver o que eles... É bom que a sexta-feira teve a semana inteira para poder, né? Notícias da semana toda. Perfeito. E a 6, qual é a diferença estrutural? Olha lá, falando de estrutura e de alcance público que podemos estabelecer entre os jornais digitais e impressos. Então, vamos lá, acho que 2 minutinhos? 2 minutos? Tem bastante pergunta. Pode ser 3, professora. Tem bastante pergunta, né? Tá bom, 3 minutinhos, Pode, então. professora, pode. Tudo bem, por favor. 3 minutos para vocês responderem aí. Não esqueçam de anotar no caderno a resposta e compartilhar com a gente no chat, tá certo? Então, 3 minutos, professora? Sim. Obrigado. Vamos lá? Vamos.
Vamos lá? E aí, professor, o que os alunos estão dizendo? Bastante participação, e o lado bom é que tem bastante participação, a gente fica tentando filtrar as respostas deles, né? É muito bom, é muito bacana. Gente, nossa, muita gente, que legal. O que eu consegui filtrar aqui, desculpa se eu pulei a resposta de alguém, é claro que eu vou pular, né? Mas assim, eu vou tentar filtrar aqui. O Guilherme responde que ele acompanha bastante jornal impresso, ele gosta bastante. O Marcos, ele fala que acompanha pelo celular, né? A grande maioria, Samara, Cauã, Nicolas, Vitor, Breno, Gustavo, Carlos Eduardo, né, acompanha pela TV. Aliás, a grande maioria diz que acompanha pela TV. Deixa eu ver o que mais. A pergunta é mais comum conhecer as notícias pelo jornal impresso. A maioria respondeu o jornal impresso, né? Quais jornais você conhece? Colocaram internet, colocaram TV, não colocaram nomes, né? Colocaram mais um meio, o veículo, né? A diferença estrutural e de alcance não chegaram a citar, ou eu perdi aqui no trabalho, né, com o fórum, mas assim, muita participação, muito obrigado, queridos alunos, vocês participaram bastante, que legal, viu? Estão respondendo. Que bom, estão bacana. correspondendo à sua aula, professora. Que legal. E você, professor, costuma acompanhar por que meio? Olha, como eu tenho pouco tempo, eu gosto bastante de acompanhar pelo rádio, né? Rádio. Dirijo, coloco o rádio, né? Nossa, bem dinâmico, acho bem legal. Pela internet também, pelo celular, né? Gosto bastante de acompanhar pela internet, quando eu tenho tempo pelo celular. Pouco TV, né? Mais o rádio. Interessante. Sobre a questão 6, né, aqui que o professor Mauro comentou que não tivemos muitos comentários, a questão aqui a questão do alcance público, né, é pensar que, assim, as pessoas mais antigas, né, digamos assim, elas têm mais costume, Mauro, de fazer a leitura no jornal impresso. Elas gostam mesmo ali de ter o contato, de sair, de ir até a banca de jornal, comprar o jornal, É uma né? experiência maravilhosa, ir até a banca, comprar o jornal, é muito bom mesmo. Isso, na nossa época de escola, né, nós usávamos o jornal para recortar, para fazer atividades, né? Hoje, a maioria do público já gosta mais ali do jornal digital, né? E já tem acesso, não é uma leitura única, né? Você está lendo ali, ao mesmo tempo você já clica em um ícone, já lê um pouco mais sobre né? isso, sobre as notícias, né? E é dessa forma que acontece. Que bom que eles estão participando. Então, agora, nós vamos mostrar aqui um pouquinho a notícia. Uma notícia ela pode ser apresentada, né? Quais são os veículos aí onde essa notícia pode ser apresentada? Então, vamos lá. No jornal impresso, por meio das linguagens verbal e não verbal, a leitura é de um texto por vez. A informação fica restrita ao que está escrito. Já no jornal digital, permite uma interação maior com o conteúdo. Há diversos tipos de mídia, entre elas o texto e o som, por exemplo. O leitor pode acessar ao mesmo tempo outras abordagens sobre o assunto. Olha lá o que eu falei aqui para o professor Mauro, né? Na TV, por meio da linguagem oral, o texto escrito aparece no lado inferior da tela para reforçar a informação que está sendo dada, como o lugar onde aconteceu o fato, o nome das pessoas entrevistadas, além da imagem para situar melhor o telespectador. E no rádio, como é aqui uma das preferências, né, do professor Mauro... Adoro o rádio. O rádio apenas por meio da linguagem oral. O radialista ou repórter tem a função de descrever, se necessário, todos os detalhes que se referem à notícia. Então, aqui são os veículos onde encontramos a notícia, né? Agora que você já viu onde uma notícia pode ser apresentada, nós vamos ouvir um podcast noticioso. O título do nosso podcast é Idosa é furtada dentro de sua loja. Ladrão não perdoou a dona da loja e levou seu celular. Vamos Crueldade, ouvir? hein? Tadinha. Pois é, vamos Vamos lá, ouvir então. aí esse podcast. Essa maldade. Idosa é furtada dentro de sua loja. Ladrão não perdoou a dona da loja e levou seu celular. Ontem à tarde, LS, 72 anos, teve seu celular furtado dentro de sua loja. O celular estava dentro do balcão, que é visível para todos os clientes.
O meliante disse para a LS que queria ver uma toalha de mesa que estava na prateleira de cima, de costas para o balcão. Enquanto ela se virou para pegar a mercadoria, ele colocou a mão dentro do balcão, pegou o seu celular e foi embora. LS viu o rapaz indo embora, gritou, mas já era tarde demais, pois ele estava longe. A idosa e sua família fizeram um boletim de ocorrência na delegacia e os policiais disseram que ela poderia rastrear seu celular pelo e-mail cadastrado, mas que havia poucas chances de recuperá-lo. O problema é que a idosa esqueceu qual é o seu e-mail, sendo assim não conseguiu rastreá-lo. A idosa também não havia colocado seu celular no seguro, pois de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se ela tivesse assegurado o celular, teria ressarcimento da quantia paga. O policial informou que casos como este acontecem diariamente e que é preciso ter cuidado com o celular, procurando deixá-lo guardado, longe dos olhos das pessoas, principalmente em lugares comerciais. Ele também revelou que na semana anterior ao furto do celular da idosa, levaram a bolsa de uma senhora que saía do banco. LS havia acabado de ganhar o celular de presente de suas filhas e elas ainda estão pagando as suas prestações. Nossa, que crueldade com a senhora, roubaram o celular na mão grande. Pois é, Mauro, nós devemos tomar muito cuidado aí, né? Fica até uma dica. Né? Tomar cuidado, guardar em locais adequados, né? Não levar para a escola se não for fazer uso nas aulas, né? Quando voltar na questão da pandemia, né? Quando terminar essa quarentena. Então, uma senhora, né? Tendo que tomar cuidado, né, por conta do celular. É muito complicado essa vida. Sim. É interessante que essas notícias, né, nos fazem refletir, né, sobre o que acontece no nosso cotidiano, o que acontece no meio, as maldades que as pessoas podem fazer, né, e nos faz alertar, né, tomar consciência e ficarmos mais atentos ao que acontece ao nosso redor. É isso, professora? Sim, é verdade, né? Ela estava ali trabalhando e a pessoa entrou como se fosse um cliente e acabou levando o celular dela, né? É verdade. E é complicado, né? Mas assim, temos que continuar a viver, Fica um alerta, né? Fica um alerta. Fica um alerta. A importância aí das notícias, né? Elas nos trazem alertas, né? Inclusive alertar as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais idosas, né? Mas fica até meio feio falar assim, né? As pessoas de mais idade, né? Sobre a questão da confiança, né? Tomar cuidado, né? Sim. Então, agora que você acabou de ouvir a notícia sobre a idosa, né? Nós temos também, o Jornal da Cidade, ele realizou uma entrevista com a idosa para saber como ela estava lidando com a situação. Então, nós vamos ler a entrevista e, mais uma vez, eu quero lembrar para que você repare na questão da estrutura do texto, tá? Então, nós já ouvimos aí uma notícia e agora vamos ler a reportagem. Vamos lá, professor Mauro, você me ajuda? Seria eu o Jornal da Cidade, professora? Isso, você será o Jornal da Cidade. Bom, então, a professora Fernanda fará a senhora que teve o jornal furtado. Isso, o nome dela não foi revelado aqui, só as iniciais, LS. Isso. Idosa não se conforma com o furto de seu celular. Jornal da Cidade. Como a senhora está se sentindo após o furto do seu celular? Eu estou chocada. Sempre deixei meu celular embaixo do balcão e isso nunca havia acontecido. Fui infeliz ao deixar meu celular à vista. Como é para a senhora ficar na loja trabalhando sozinha depois deste fato? Estou assustada, mas não tenho como pagar uma pessoa para ficar comigo na loja. Faz meses que fico sozinha na loja. A senhora vai comprar outro celular? Infelizmente, não tenho dinheiro para comprar um celular neste momento. Como consegui bloquear o número com a operadora? Peguei o meu antigo celular, coloquei o novo chip e vou ficar com ele até ter condições para comprar outro. A senhora disse ao policial que ganhou o celular de suas filhas e que elas ainda estão pagando as parcelas. Como elas reagiram ao furto do seu celular? Minhas filhas são bastante compreensivas e ficaram tristes com o furto, mas não ficaram bravas comigo, porque foi um descuido da minha parte e não há nada o que fazer. O problema é que elas ainda estão pagando as prestações, então não podem me dar outro. Por que seu celular não tinha seguro contra roubos e furtos? Porque eu acabei esquecendo de colocá-lo no seguro. Então, o jeito é arcar com o prejuízo do furto. Fico triste, porque eu gostava do meu celular, mas eu sei que o Código de Defesa do Consumidor assegura proteção.
caso eu tivesse colocado meu celular no seguro. E onde a senhora está guardando o seu celular antigo? Agora, o meu celular velhinho fica dentro da minha bolsa, longe do balcão. Só o pego para ver as mensagens e fazer ligações quando não tem ninguém na loja. Afinal, gato escaldado tem medo de água fria, não é mesmo? Que legal, professora. Adorei nossa interpretação aqui, né? bastante legal. Bacana, né? A gente pode Interagir propor aqui aí que os alunos façam essa leitura também em essa leitura casa. dramatizada, né? Sim, convidar Isso. as pessoas que estão aí em casa para fazer uma leitura. É muito Exato. bacana, Chamar né? o papai, a mamãe, né? Sim, a avó, quem estiver Exatamente. lá. Chamar a avó, é verdade, né? Porque a Sim. avó que teve o celular furtado, né? roubado, isso mesmo, né? Exato. Então, como você observou, um mesmo fato ele foi tratado em gêneros textuais diferentes, na notícia e na entrevista. Os dois textos estabelecem uma relação, pois a entrevista foi criada a partir do fato noticiado. Chamamos isso de intertextualidade. E no jornalismo é comum os gêneros se relacionarem. Sendo assim, escreva no chat a diferença que você observou entre estes dois textos. Então, vamos lá? Vocês viram que o assunto é o mesmo, mas nós temos, então, diferenças aí entre os gêneros. 3 minutinhos, professor? Pode ser mais, professora. Tem questões bastante complexas, né? Podem ser... 4 minutos? 4 minutos? Pode ser 4? 4 minutos. Porque aí eles conseguem enumerar direitinho as respostas, escrever no caderno, né? Isso. A questão 1 tem alternativas, a questão 2 ela já é mais discursiva, a 3 também. A 3 tem 2 partes, né? Certo. Então, assim, eu acho que eles conseguem desenvolver direitinho. 4 pode ser? Pode ser? Pode ser, Vamos então. deixar, Vamos lá, então, 4 minutos para que eles respondam. Aguardamos a participação de vocês aí. Então, até daqui a pouquinho.
E aí, professor Mauro, como é que foi a participação? Eles estão entendendo tudo sobre a notícia? Professora Fernanda, o chat está fervendo, muito bom, muita participação. A maioria está dizendo que o texto é uma entrevista, correto? Texto, olha lá, será que o podcast é uma entrevista? O podcast é uma entrevista? Será? O podcast, acho que não, né? Não, né? Teve outras respostas também, mas a maioria aqui falou que era uma entrevista. Uma entrevista? Isso, então pode ser que teve alguma confusão acho aí, que misturaram, né? A gente lê os Isso. dois na sequência, né? Acredito que tenha sido por conta disso, né? Sim, acabaram gravando um pouco mais, né, a questão da entrevista. Mas no podcast nós tivemos então a notícia, né? Foi contado ali os fatos, que são fatos reais, tá? Sobre que esse fato realmente é uma notícia verdadeira, tá? É uma das características da notícia. Aliás, isso aconteceu de fato com a autora do texto, né? Sim. Que foi lido. Nós conhecemos a autora e de fato aconteceu com alguém da familiaridade dela. Da familiaridade isso dela. mesmo, né? Então, isso é importante. Quanto relação à pergunta 2, qual é o tema do podcast? Responderam furto, tá certo? Furto, verdade, né? Furto. E do texto? O 3, né? O título da entrevista é Idosa não se conforma com o furto de seu celular. Por que o entrevistador colocou este título na entrevista, professor? A resposta foi muita circulação, acabei não pegando essa resposta, professora, porque eles fixaram mais na 1 e na 2. Ah, entendi. Então, mas me responda, por favor, por quê? Por que seria? Porque a idosa não se conforma com o furto do celular. Isso. E porque assim, a entrevista, ela foi baseada, né? Ela foi preparada de acordo com a notícia. E a notícia Exatamente. tratava da questão do furto. Eles foram aprofundar a notícia, né, e perguntaram para a idosa, né, com relação aos sentimentos dela em relação àquele furto. Isso. Que é um absurdo continuar pagando, né, não fez o seguro do celular, isso é bem complicado. Isso acontece muitas vezes, né? Não só com celular, carro e tudo, né? As pessoas compram e muitas vezes são furtadas e precisam ficar ali pagando as prestações. É triste, né? Espero que não tenha acontecido com vocês uma situação como essa. Mas deixa eu falar, professor, ao longo da aula, bastante alunos, muitos alunos estão participando, e eu estou aqui vendo, a Sofia, por exemplo, ela nos diz que acha que todas as notícias podem ser encontradas na internet, e ela cita o site Google, né? O Gustavo Liz diz que seu pai adora ler jornal impresso. A Fernanda acha que os jornais têm um maior alcance. A Ingrid diz que acha que os jornais digitais são mais práticos do que comprar um jornal impresso. E o Kaique, ele acha que o bom jornal digital, que você pode ler em qualquer lugar, ou seja, o jornal digital ele é bom, pode ler em qualquer lugar, qualquer horário, né, o jornal digital. A Laura diz que o jornal digital é mais fácil que procurar notícia e tem mais interação. E a Thaís, finalmente, acha que a maioria tem celular, os jornais impressos foram um pouco esquecidos, né? Então, eles estão debatendo bastante o assunto da aula, né? O que é bem interessante. Não, e é um assunto importante, realmente, né? Se nós pensarmos, algumas pessoas, elas têm mesmo o costume, né? Elas gostam de ter ali o material impresso. Eu acho que essa questão entra na questão também dos livros, né? Tem muita gente que gosta de fazer a leitura. Eu, particularmente, amo um livro. Professor, eu não gosto de fazer a leitura... Fazer anotações, na tela. Né? Eu sei que é moderno, muita gente gosta, mas eu prefiro o livro ali, né, em mãos. O jornal também, eu gosto, eu tenho saudades, viu? Eu gosto da modernidade, mas eu tenho saudades de pegar o jornal impresso. O jornal é mais prático, né? Mas ter o papel em mão é muito bom. É gostoso segurar a folha, virar, né? Poder fazer anotações. No caso do jornal, recortes. Mas, professora, eu estou tomando seu tempo, desculpa. Imagina. E eu até sugiro, para quem costuma fazer a leitura sempre pelos meios digitais, tenham essa experiência. Se você ainda não teve, né, faça aquele... Não agora, né? Infelizmente, não é o momento da gente sair e ir até a banca de jornal fazer a compra, mas acho que fica aí uma dica. Assim que passar a pandemia, que nós pudermos sair... Fica aí uma dica, comprar um jornal impresso e fazer a leitura, né? Viver essa experiência, né, do Sim, jornal impresso. viva a uma experiência meio retrô, né, meio antigo, mas é muito bom, é muito legal. Tá? Então, vamos lá. Após a análise da notícia e da entrevista, vamos entender melhor as diferenças entre esses dois gêneros. Vamos lá, a notícia. Qual é a definição? Então, a notícia é um gênero textual jornalístico presente no nosso dia a dia, com informações sobre um tema atual ou um acontecimento real. A publicação
na mídia falada ou escrita. A linguagem da notícia ela é geralmente uma linguagem formal, clara e objetiva. Os temas são diversos, reais, atuais e cotidianos. O objetivo da notícia, informar sobre determinado assunto. E os textos são curtos, descritivos ou narrativos. Lembrando também que o foco narrativo da notícia está em terceira pessoa. Já a entrevista é a definição, né, de entrevista. É a ação de entrevistar alguém ou se deixar entrevistar. Pode acontecer por meio de uma conversa entre duas ou mais pessoas em busca de respostas para determinado assunto. A publicação da entrevista, na mídia falada ou escrita. A linguagem, dependendo do tipo de entrevista, pode ser formal ou informal, e até mesmo usando um pouco das duas. O objetivo é social, para difundir informações, e os temas também são os mais diversos. Temos também aqui mais um quadro com um aprofundamento dos elementos da notícia. Quais são, quando eu digo aqui os elementos, acho legal a gente pensar na questão da estrutura, né, professor Mauro? Olha lá, manchete ou título principal, título auxiliar, lead e corpo da notícia. Então, esses são aí os elementos que fazem parte da estrutura. Tem que ter alguns elementos para ser, de fato, uma notícia, né? Constituir uma notícia, assim como a gente falou no começo da aula, né? Que um apartamento, para ser apartamento, tem que ter alguns elementos. Para ser uma casa tem que ter outros elementos. E aí, pensa na questão da estrutura, professor. Lembra da estrutura de uma receita? Perfeito, né? Na receita tem o quê? O nome da receita, os ingredientes modo de preparo. Perfeito. Já na notícia, o que eu preciso? Manchete, título auxiliar, lead e corpo da notícia. Vou ler um pouquinho sobre cada um. Então, a manchete é escrito de forma evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Já o título auxiliar, ele é o complemento do título principal, com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. O lead é o primeiro parágrafo do texto, a introdução da notícia. Corresponde às perguntas. Aí você pensa que são 5 perguntas. O que, quem, quando, como, onde e por quê. E o corpo da notícia são as partes do texto que desenvolverão de forma detalhada aquilo que foi brevemente apresentado no lead. Nós temos também os elementos da entrevista. Então, vamos lá, preste atenção para você diferenciar o gênero, então, entrevista e notícia. Então, os elementos da entrevista. São 3 elementos. Manchete ou título, para despertar o interesse do leitor. Por isso, deve ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Depois vem a apresentação. São os pontos de maior relevância, abordando quem é o entrevistado e qual a sua importância. Em seguida, as perguntas e respostas. A entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos. Então, no caso, foi a senhora que sofreu ali o furto, mas se fosse o professor Mauro. Então, no início da entrevista, né, eu colocaria aqui a apresentação. Para poder mostrar para o leitor, né, o interlocutor, quem é sendo entrevistado, e qual é o interesse daquela entrevista. Isso, e sobre a importância. É legal você pensar se essa entrevista fosse relacionada à língua portuguesa. É importante eu colocar ali, apresentar quem é a pessoa, porque se eu disser que o entrevistado será o professor Mauro, professor aqui do Centro de Mídias, gente, essa entrevista ela vai ter muito mais peso, porque eu sei que é alguém que conhece do assunto, né? Obrigado. E isso é diferente, né? Agora, se eu disser que eu entrevistei um professor de matemática, aí vocês podem ficar um pouco desconfiados ali, porque com relação aos textos, nós sabemos que o professor Mauro, ele
é o cara, né? Obrigado, que Esse é isso, aí. Na Muito realidade, bom. estou aprendendo bastante aqui, viu? Nossa, Muito muito bom, obrigado. né? Uma A diferença troca. entre entrevista e notícia, bem legal. Bacana, né? Muito bacana. Eu acho Muito que obrigado eles, pela aula. eu acredito que os alunos também devem estar Estão entendendo participando bem aí essa bastante, diferença. Isso. Então vamos lá. Ó. Hoje você aprendeu sobre a diferença entre notícia e entrevista, certo? Então, o que acha de realizar uma breve entrevista com alguém que neste momento está na sua casa? Olha lá, um desafio aí para vocês. Escolha rapidamente um assunto e faça 3 perguntas à pessoa. E compartilhe a sua entrevista aqui no chat. 3 perguntas em casa para quem está perto da casa. pessoa? Você vai contar para a gente, aí, apresenta quem é a pessoa. Então, eu estou com a minha tia, com os meus minha pais, avó, com a minha meu avó. pai, minha mãe, Isso. meu irmão. E você pensa em um assunto atual, criativo, faça 3 perguntas para esta pessoa e compartilhe. Professora, uma dúvida minha. Levantei a mão perguntando. E se a pessoa estiver sozinha em casa, ela pergunta para quem? Para ela mesma? De repente, ela pode mandar ali pelo WhatsApp, Olha uma que coisa rápida. Olha aí, olha a Nossa, tecnologia. que ideia legal. Isso Vamos mesmo, lá? então. Perfeito. 2 ou 3 minutinhos, Nós professor? temos 2 minutinhos, pode ser? 2 minutos? É um minutinhos. desafio. É um Então, desafio. 2 Você consegue? minutos. Será que você consegue? Claro que consegue. Consegue. Vamos lá, 2 3 minutos. perguntinhas para quem estiver perto de você. Vamos lá? Perguntas e respostas, 2 minutos. Vamos lá. E aí, professor Mauro, como estamos de respostas? Professora Fernanda, nossa, o chat ferveu aqui agora, muita participação, muito legal, nossa, ficou muito interessante. Porém, eu tenho certeza absoluta que a intenção foi maravilhosa, nossa, adorei essa atividade, mas nós temos muito pouco tempo. A maioria está aqui pensando em quem escolher, né? Quem escolher para poder entrevistar. O Thiago, por exemplo, aproveitou que estão todos em casa e fez pergunta para a mãe. Ele perguntou para a mãe o que ela mais gosta de comer. A resposta eu não consegui pegar. O Gustavo perguntou para a irmã se ela gosta de usar o aplicativo, né, do Centro de Mídias. Deve ter sido isso, né? A resposta eu também não consegui pegar, né? Então, essas participações foi a que nós conseguimos ver aqui. Mas tem muita participação, gente. Muito obrigado por estarem participando. Nossa, a aula está ficando bem interativa. Que legal. Que legal. Eu vejo que o professor Mauro, ele é um excelente professor, mas ele está aqui para o lado dos alunos, porque ele está me dizendo, professora, precisamos de mais tempo. Eu estou puxando o saco deles, Tudo professora, bem, por favor. professor Mauro. Então, vamos deixar como uma tarefa de casa. Tá. Ia falar isso, pode fazer em casa? Pode fazer em que legal. casa. Anotem,
coloquem a data, tudo certinho no caderno, e no Professora, retorno pode fazer você em dupla? mostra para o seu professor. Pode fazer em dupla? Pode ser em dupla, né, professor? Que bom. Porque você vai precisar entrevistar alguém, então esta é uma atividade do jeito que vocês curtem, Pergunta né? para o amigo pergunta para você e troca informações. Que Sim, ótimo. Sim, perfeito. E no retorno, mostra seu caderno ali para a professora e vocês vão até lembrar desse momento. Olha que bacana, né? Da sua entrevista. Vai ficar lá registrado a sua entrevista. Então, professora, estamos caminhando para o final. Muito obrigado por participar da nossa aula. Por favor, venha várias vezes. Adoramos todos participar com a senhora dessa aula. Eu que agradeço. Adorei o convite. Pretendo sim. Estaremos juntos novamente. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Tenham um bom dia, um bom final de semana e bons estudos. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Meu nome é Thaís. Eu faço parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E estou aqui com vocês para mais um Bora Criar. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na semana passada? Aliás, vocês criaram bastante durante essa semana? Bom, na semana passada a gente exercitou o olhar do jornalista. E vocês lembram quais eram os superpoderes dos jornalistas? Eram observar, investigar e criar. E lembrando que esses poderes, eles não precisavam ser usados somente quando vocês fossem produzir algum conteúdo jornalístico. A intenção é incentivar que vocês olhem com esse olhar de jornalista para diversas áreas de conhecimento, para os conteúdos de ciências, história, geografia e até para as coisas que acontecem no seu cotidiano. E vocês já pensaram em usar o olhar de jornalista em outros projetos? Fica aí uma ideia. Falando em projetos, vocês seguiram com o que a gente começou na semana passada? Como é que foi esse processo? Vocês compartilharam esse projeto com alguém? Qual foi o assunto que vocês escolheram? E o mais importante, vocês cometeram erros durante esse processo? Quando a gente vai criar um projeto, não tem que ter medo de errar. Às vezes a gente vê o erro como alguma coisa ruim, como um fracasso. Mas o erro, ele ensina muito. Ele ensina que a gente tem que mudar o nosso caminho, tentar outras coisas. Então, se a gente quer se arriscar e quer criar alguma coisa bacana, inevitavelmente a gente vai cometer alguns erros. Isso não tem problema. É só fazer um ajuste e continuar criando. Bom, falando em erros, eu terminei o meu. Aqui está o meu zine. E eu cometi vários erros durante essa criação. Mudei os temas, colei uma coisa em cima da outra, mas eu cheguei num resultado que eu achei bacana para mim. E no meio desse vai e vem, que é a criação de um projeto, eu resolvi ampliar o meu usando também algumas tecnologias digitais. Então, enquanto eu estava criando, eu cortei algumas palavras, enfim, coloquei essas palavras numa tampa de uma caixa de sapato. E aí, quando eu olhei para essas palavras ali naquela tampa, eu vi, poxa, que isso dava uma ótima foto. Era só organizar algumas delas. E aí, bati essa foto, que é essa que vocês estão vendo, e já compartilhei nas minhas redes para sensibilizar os meus amigos, enfim, as pessoas que eu converso no ambiente virtual. E daí eu pensei, por que não tirar as fotos também das páginas do meu zine? Então, tirei as fotos do meu zine, das páginas que eu mais gostei, e também compartilhei na minha rede, inclusive marcando uma pessoa que me inspirou a criar esse projeto. Afinal de contas, as ideias sempre vêm de algum lugar. Isso que eu fiz de criar essa ponte digitais, você também pode fazer se você puder. O interessante de usar essas tecnologias é encontrar nelas uma maneira de você se expressar também. Então, não somente consumir a informação, mas pensar como que você pode ter voz, como você pode contar a sua história usando as suas redes, usando foto, enfim, usando os diversos dispositivos digitais que existem hoje. Bom, e já que o assunto é dispositivo digital e ambiente virtual, se vocês quiserem e puderem, compartilhem seus projetos nas suas redes com a hashtag Bora Criar. Sejam projetos inspirados pelo que vocês estão vendo aqui, ou então outros que vocês inventaram durante a semana. Assim a gente consegue conhecer tudo que vocês criaram. Combinado? Mas o que a gente vai ver hoje, afinal? Bom, hoje a gente tem uma porção de coisas legais para aprender e também para criar, para construir. Vou começar apresentando para vocês um projeto muito lindo de fotografia,
Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel dos personagens nas histórias jornalísticas, criar um pequeno projeto com esse enfoque e depois conhecer um projeto incrível de imprensa jovem. Vamos lá? Bom, deixa eu começar compartilhando com vocês um projeto muito lindo e que tem tudo a ver com o que a gente vai criar hoje. Esse projeto ele foi criado pelo professor Márcio Mota, de Praia Grande, São Paulo, em 2016. Ele foi executado em 2017 e finalizou no primeiro semestre de 2018. O nome do projeto é Invisíveis. Esse projeto ele começou com professor e alunos em uma escola, aprendendo juntos a como transformar a vontade de fotografar em algo mais concreto, com um propósito, com um sentido. Da mesma forma que a gente se perguntou na semana passada que histórias incríveis nós teríamos para contar, que histórias nós podemos encontrar no nosso cotidiano e compartilhar com as outras pessoas, o grupo que estava aprendendo fotografia se perguntou, afinal de contas, que histórias seriam incríveis de contar por meio da fotografia. E depois de um bom tempo nesse projeto, experimentando, fotografando, errando e aprendendo bastante, o grupo começou a pensar em como a fotografia, esse recurso, poderia dar voz para as pessoas que dificilmente seriam ouvidas pela sociedade. Então eles foram caminhando de pergunta em pergunta, por exemplo, onde estão essas pessoas, que histórias essas pessoas têm para contar, quem são elas, afinal, até esbarrarem em um personagem durante uma de suas várias saídas pela rua, afinal de contas eles saíam da escola para fotografar, e conhecerem melhor a história dessa pessoa. E isso levou o grupo à pergunta de ouro do projeto: como tornar os invisíveis visíveis? E nessa caminhada, nesse projeto, eles perceberam como nós, todo mundo, nós estamos de uma certa forma programados para não enxergar as pessoas que são diferentes de nós, seja cultural, social, estética ou até economicamente. Você já parou para pensar nisso? Pense um pouco nas pessoas que estão à sua volta e como você interage com elas, e até quando você sai na rua, como que você observa essas pessoas. Você pensa que essas pessoas também têm suas histórias de vida, que elas carregam suas angústias e seus sonhos? A gente tende a não levar muito isso em consideração até conversar com a pessoa e se conforma. E isso tem muito a ver com dois superpoderes do jornalista, que são o observar e o investigar. E com isso, nós chegamos ao nosso assunto do dia, que são os personagens do jornalismo, as pessoas de uma história. E os personagens, eles são super importantes, porque eles trazem o lado humano dos acontecimentos. Pois ou as pessoas ocupam o papel de fonte das informações que estão sendo relatadas, ou então elas serão o foco, a própria história. E é em torno dos personagens que nós vamos criar hoje. Vamos lá? Então chegou o momento da gente colocar a mão na massa. Se você quiser criar apenas na sua imaginação, como eu vi que algumas pessoas comentaram na semana passada, você pode fazer isso, não tem problema. A única coisa é que quando a gente fica apenas na imaginação, é muito mais fácil de matar uma ideia antes dela chegar a se tornar realidade. Por isso que a gente incentiva tanto vocês colocarem a mão na massa e criarem alguma coisa, mesmo que seja apenas um esboço. Lembra que pode ser apenas o começo de um projeto que você vai desenvolver melhor ao longo da semana. Então, se a gente vai colocar a mão na massa, chegou a hora de separar alguns materiais. Então, você pode buscar a sua caixa mão na massa, se você separou alguma na semana passada, ou então ir para o seu cantinho mão na massa. Mas se você não criou nenhuma dessas coisas, não tem problema. Que materiais que a gente vai precisar? Material para anotação, como um caderno, por exemplo. Papéis diversos, pode ser também papel colorido, se você tiver em casa. Revistas velhas, como sempre, ajudam bastante. Canetas, canetinhas, lápis de cor, tesoura, cola.
e até celular, se você puder. Vou dar 1 minuto para você ir lá separar esses materiais. E aí, separou alguns materiais? Eu também já separei alguns, mas para anotação por enquanto. Então, o primeiro passo nesse nosso projeto, que nós vamos criar, é imaginar. Então, vamos pensar em pessoas que nós admiramos, que são importantes para nós. Podem ser pessoas próximas da convivência direta ou não, pessoas distantes como atletas, às vezes artistas, cientistas, pessoas com quem a gente não convive diariamente. Nós podemos, inclusive, nos inspirar naquele projeto chamado Invisíveis, aquele que eu comentei agora há pouco. Então, vamos pensar juntos? A primeira pergunta para pensar e anotar, que vai aparecer aqui, que eu vou deixar já do lado, e vou dar um tempo para vocês pensarem e anotarem, é essa. Que pessoas admiramos? Vamos lá? Vou dar 1 minuto com essa pergunta aqui na tela, para você anotar as pessoas que você admira e eu anoto as pessoas que eu admiro aqui. Vamos lá. Certo. Agora, segunda pergunta. Por que essas pessoas são especiais para nós? Então, a gente tem uma listinha aqui que a gente anotou. Você anotou a sua, eu anotei a minha. E agora, tem que olhar para essas pessoas e pensar por que elas são especiais para nós. Até se você anotou vários nomes, por exemplo, eu também já anotei alguns também, é hora de escolher numa dessas 2 ou 3 para já ir afunilando a sua escolha do seu personagem. Então, vamos lá. 1 minuto para pensarmos juntos por que essas pessoas são especiais para nós. Valendo! Certo. Então, o que a gente precisa fazer agora é olhar para essa lista de pessoas que a gente escreveu, que a gente separou, e escolher uma delas para ser o nosso personagem. Ou seja, vai ser sobre essa pessoa que a gente vai criar o nosso projeto. Vamos lá? E aí, escolheram? Eu também já escolhi uma pessoa aqui. Bom, agora vamos pensar. Se nós vamos contar uma história sobre essa pessoa, sobre esse personagem, nós precisamos conhecê-lo melhor. Então, se for uma pessoa perto de nós, o jeito é criar algumas perguntas e fazer uma entrevista. Agora, se for alguém mais distante, com quem a gente não tem contato direto, a gente pode fazer uma pesquisa. E mesmo com a pesquisa, é importante a gente ter algumas perguntas em mente. E já que nós estamos juntos construindo esse projeto, eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas que eu já pensei. Bom, se fosse uma entrevista com uma pessoa próxima, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. Quem é você em 3 palavras, para já incentivar a pessoa a se definir de uma maneira um pouco diferente. Compartilhe algo que você fez e que se orgulha. Afinal de contas, se eu vou compartilhar a história dessa pessoa e ela vai se fazer ouvir, então eu acho que seria interessante também compartilhar algo do qual ela se orgulha. O que você gostaria de melhorar no seu contexto, se você pudesse? E se você pudesse ser ouvido por todas as pessoas da sua cidade, o que você diria? Que é uma maneira que me encontra de dar voz para o meu entrevistado. Agora, se fosse uma pesquisa com uma pessoa que eu não sou próxima, eu ia pesquisar primeiro quem é essa pessoa, quem foi, caso ela já tenha falecido, o que é importante compartilhar a respeito dela, alguma grande realização dessa pessoa importante para mim, e que eu acho que seja importante compartilhar com outras pessoas, e como podemos nos inspirar nesse personagem. Então, esses são alguns exemplos de perguntas. Vamos anotar? Você anota aí e eu termino de anotar aqui. Valeu! Certo, então nós já escolhemos o personagem, criamos um roteiro de perguntas para uma entrevista ou então para uma pesquisa. Agora a terceira parte é pensarmos na forma que queremos contar a história dessa pessoa, para
poder compartilhá-la com alguém. Essa história pode ser uma história isolada ou fazer parte de algo maior, como criar uma série jornalística temática sobre diversas pessoas de uma área específica da sua vida. Por exemplo, professores incríveis, pessoas que me fazem sorrir, os atletas que mais admiro, os cientistas mais legais de todos os tempos, ou até os cientistas mais injustiçados da história. Percebam que a gente está construindo o caminho desse projeto, mas a gente só vai conseguir construí-lo mesmo ao longo dessa semana. Bom, e que formato, então, nós podemos criar? Pode ser uma reportagem, uma revista, uma história em quadrinhos, a criação de uma chamada na primeira página do jornal. Pode ser também a criação de um podcast, como um programa de rádio, né, só com áudio, ou a simulação de um programa de televisão que precisa da pessoa. Então, já pensaram em alguma coisa? Eu também já pensei, vou criar duas coisas aqui. Uma, a primeira, é o esboço de um mini jornal. Pensando que esse jornal ele poderia ser distribuído ou deixado em diferentes lugares, ou então fotografado e compartilhado nas redes sociais. Essa mistura das construções com papel compartilhados no meio digital é algo muito bacana de se fazer. Bom, o meu jornal, eu pensei focando em um tema, produzindo uma série jornalística chamada Professores Incríveis. Então, eu focaria somente em professores, podem ser meus amigos, por exemplo, ou então professores que foram meus professores. E aí, o que eu vou precisar fazer? Encontrar alguns deles para entrevistar durante a semana. Mas o que eu vou fazer aqui é um esboço, um exemplo do que eu pensei em criar. Enquanto eu vou construindo aqui, você constrói o seu também. Então, vou chamar aqui de Professores Incríveis. Enquanto eu estou construindo aqui, vocês vão fazendo o esboço do formato que vocês pensaram em contar a história. E no verso, eu vou até pegar outra folha aqui para poder fazer em uma página separada, se eu quiser fotografar as duas páginas lado a lado. Então, e no verso, eu vou pedir para o professor compartilhar duas coisas. Uma mensagem para estudantes, uma mensagem que ele queira compartilhar, que ele queira que outras pessoas escutem, e na outra metade do meu jornal, uma mensagem desse professor para quem? Será que vocês adivinham? Para outros professores. Pronto! Então aqui eu tenho um esboço do meu jornal. A página da frente, Professores Incríveis, nome, a identificação, algum desenho que represente esse profissional, a área de atuação, tempo de atuação, por que escolheu ser professor, por que escolheu essa área e alguma coisa incrível que ele viveu durante a profissão. E atrás uma mensagem, duas mensagens, uma para estudantes e uma para professores que ele queira compartilhar. É um esboço de um projeto. O que você preparou aí? Então, esse é um começo. Não tem problema que não está concluído. Tenho a semana para entrevistar os professores que eu quero que façam parte desse projeto. E você? Que tal fazer isso também? E durante a semana, produzir uma série sobre seus professores incríveis. Compartilhado no formato que você achar melhor. Bom, além do mini jornal, um outro projeto muito bacana que a gente pode criar, pensando nas entrevistas, é um microfone de papel. Esse microfone pode, inclusive, ajudar a captar o áudio dessa entrevista, caso não seja filmada. Você só precisa de papelão, papel, fita até, algumas canetinhas, se quiser, e um fone de ouvido de celular que tem esses microfones juntos. Quer conferir? Olha só.
microfone, entrevistando, simulando um programa de entrevista com pessoas da nossa casa, ou se quiser filmar, é só plugar ele no celular, já que eu escondi o microfone aqui dentro. Aí, quando for captar o áudio e entrevistar alguma pessoa, o que vai acontecer vai ser que o áudio vai sair perfeito. E aqui está o início do meu projeto, de 2 na verdade, né? O começo de um mini jornal e, quem sabe, um programa de entrevista com pessoas da minha casa. E aí, conseguiu criar pelo menos o esboço do seu projeto? Que história de qual pessoa você escolheu compartilhar e por quê? Que formato você escolheu e por que está seguindo por esse caminho? E pensando nesse processo de criação até agora, como que foi? O que foi divertido? O que foi desafiador e está sendo desafiador ainda? O que você faria diferente se tivesse mais tempo? Isso é muito importante de se pensar enquanto você está construindo um projeto. São algumas perguntas que fazem com que a gente pense a respeito dele. E o jornalismo, que é o nosso grande tema, ele diz respeito a compartilhar histórias com o público real. Você já consegue enxergar alguns disso que estão criando agora com o mundo real? Como a gente pode transformar esses projetos em algo maior ainda? E outra coisa interessante de pensar é em como nós podemos, às vezes, isso de transformar coisas aparentemente comuns, que fazem parte do nosso cotidiano, em algo realmente interessante e que possa ser compartilhado. Um projeto que pode começar com entrevistas em casa, por exemplo, pode virar um perfil compartilhado de histórias no Instagram, ou então um canal no YouTube, e até alguma coisa lá no TikTok. E como a gente começa com um projeto, mas uma ideia vai puxando outra e gerando novos projetos, falando em ideias de projetos, e se a sua escola criasse um grande projeto envolvendo jornalismo? Ou então se você se reunisse com mais alguns amigos e criasse um projeto mais longo nessa área? Chegou a hora de a gente conversar com o Carlos Lima, o nosso convidado de hoje. O Carlos, ele está à frente de um projeto super bacana, que é o jornalismo para as escolas, chamado Imprensa Jovem. Vamos lá? Então, pessoal, eu estou aqui com o Carlos Lima e também com alguns estudantes que participam do programa Imprensa Jovem. Estou aqui com a Ana, com o Gustavo, com a Cauane e a Aisha. Todos de São Paulo, menos a Aisha, né? Iguaçu. Gente, muito obrigada por estar aqui compartilhando esse momento com todo mundo. Carlos, muito obrigada. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o Carlos, mas daqui a pouco eu já puxo vocês no meio dessa conversa. Carlos, então conta, você tem esse programa incrível, chamado Imprensa Jovem, funcionando já em 400 escolas. Eu vejo vocês cobrindo um monte de evento bacana em São Paulo. O que fez você se apaixonar pelo jornalismo? Eu já, como eu disse, eu já fui radialista, né? Eu queria também trabalhar em algum momento o rádio, né? E apesar de estar fazendo shows, né? Eu queria mesmo era trabalhar com rádio, estar dentro do esquema, né? Ser locutor. Isso faz muito tempo, né? Eu acabei tendo a oportunidade de ir nos programas, um programa no domingo, que era um programa de jovens, da juventude lá da igreja. E aí acabei experimentando um pouco do rádio, sendo repórter, gravava as entrevistas e levava para poder mostrar lá ao vivo. Isso super me encantou. Hoje eu não sou da igreja, mas aquela minha primeira oportunidade de conhecer um estúdio foi mágico para mim. Cara, isso aqui é uma caixa mágica, que, isso aqui eu tenho que estar nesse negócio. Foi o fato de ter um projeto em que você conectava os estudantes, as vozes dos estudantes, conectava os desejos dos estudantes através de uma rádio escolar. A rádio escolar, por exemplo, foi o primeiro projeto que eu desenvolvi em 97, nas aulas de língua portuguesa, e lá do estado. E, cara, foi tão legal que eu falei, cara, vamos fazer essa rádio no pátio. E aí tinha programação de rádio todo horário do intervalo,
E em 2001 a gente fez uma outra numa outra escola estadual, Xingu-Chagari. Essa sim foi o grande projeto. Toda a produção ela é balizada pelos interesses dos estudantes. Então, os estudantes que vão se reunir e dizer, nós vamos fazer uma cobertura de um evento. Qual é a pauta? Então, são eles que decidem, não são os professores. Os professores têm um papel de mediar esse processo, entendeu? Tem orientar, né? E aí a gente faz formação dos professores justamente para ajudar na mediação e na construção das produções que vão ser socializadas na comunidade. E agora eu quero saber de vocês. Então, a gente está com um grupo aqui super legal de estudantes que participa desse programa Imprensa Jovem. E eu quero saber, afinal de contas, por que vocês quiseram fazer parte desse programa? Conta aí, Gustavo. Então, eu entrei no projeto porque eu gostava muito da tecnologia. Eu até já tive um canal, mas eu acabei excluindo depois de um tempo. Eu tendo esse projeto na minha escola e eu corri para entrar. Está sendo tão bom participar desse projeto que eu já estou há 3 anos. Eu entrei no projeto no 6º ano e hoje eu já estou no 5º ano. Está sendo uma experiência incrível. Que legal. E você, Ana, por que você quis participar do projeto? Bem, quando eu estudava na minha ex-escola, eu queria muito futuramente trabalhar com comunicação. Então, quando eu vi essa oportunidade, quando eu vi o projeto, os vídeos que eles faziam, eu achei que era uma oportunidade incrível de eu conhecer um pouco mais dessa área, de eu ter uma experiência real ali dentro da escola. Então, assim, foi incrível, foi como um estágio mesmo. Que legal. E você, Kalane? Bom, na verdade, eu estava de mudança, né? Eu tinha acabado de mudar de escola, então tudo era muito novo para mim. E eu vim de uma escola do estado, então estar em uma escola municipal era extremamente diferente. E aí tinha essa possibilidade de projetos e eu achei que era a oportunidade perfeita para mim cooperar com a escola e, acima de tudo, ter um aprendizado e fazer o que eu gostava. Eu sempre gostei muito de pesquisar e conversar. Adoro falar, então eu vi ali uma oportunidade de melhorar. Muito legal saber disso. E você, Aisha? Eu sempre quis entrar no projeto do Imprensa Jovem, porque eu sempre gostei bastante dessa parte de comunicação, que eu sempre gostei muito de falar, né? Então eu gostava bastante dessa parte do projeto, das entrevistas, que eu podia sair, eu podia conhecer lugares novos, pessoas novas, poder fazer o que eu gostava. Ah, que legal. Eu acho muito legal saber a motivação de vocês, né? Porque, afinal de contas, vocês quiseram fazer parte de um projeto de jornalismo. Foi a entrevista mais legal que vocês já fizeram? A entrevista mais legal que eu já fiz, acho que foi quando eu participei do evento que tem na escola, que é sobre os campeonatos, que temos sobre jogos de tabuleiro, que são xadrez, mancala. E lá a gente estava com os diretores da Capela de Socorro, e lá a gente fez muitas entrevistas. E foi uma entrevista muito legal. Que legal. Quem mais? Qual que foi a entrevista mais legal que vocês já fizeram? Quem quer compartilhar? Aisha, pode falar. Sim. A entrevista mais legal que eu participei foi quando eu fui no evento Girls for Tech. Foi patrocinado pela Bradesco, foi no Museu Catavento. E tinha toda uma questão das mulheres na tecnologia, das mulheres na revolução, das mulheres na ciência. Também foi um que, por coincidência, bem perto da minha casa, que foi as matriarcas do Grajaú, que, por uma grande coincidência, foi numa creche que eu estudei quando eu era pequena. E aí eu pude rever os diretores, tanto que muita gente ainda lembrava de mim. Foi bem legal. Olha, que legal. Que legal. Assuntos diferentes, né? Vocês vê, Gustavo foi para um evento dentro da escola. Você, um evento num lugar externo, com outros sendo abordados, né? Isso é muito legal, porque vocês vão vendo que esse contato que vocês têm quando vocês vão fazer uma entrevista, enfim, com alguém, eles conversam com diversos temas.
E aí, né, o que vocês têm que fazer quando vão entrevistar? Pensar em perguntas, né? Pensar em como tornar esse assunto interessante para você poder ser compartilhado com alguém, né? Quem mais que não falou? Ana, me diga, qual foi a entrevista mais legal que você já fez? Bem, uma das entrevistas mais legais que eu já fiz da minha própria escola, quando a gente tinha a série Meu Direito Sou Humano, e a gente trabalhava o direito dos alunos, tanto como estudantes, como pessoas, e a gente abordou o assunto deficiência. E então a gente entrevistou a nossa coordenadora, a nossa diretora, vários professores que eram especializados nesse assunto, e até mesmo um dos nossos alunos deficientes. Foi uma entrevista, assim, muito fofa e comovente. Ai, que lindo, que lindo. E o legal é você poder compartilhar essa história, né? De você tornar ela visível para mais gente. E você, Cauane, me conta, qual foi a entrevista mais legal que você já fez? Nossa, assim, tem muitas, mas a que eu mais gostei, sem dúvidas, foi um evento que teve na Assembleia Legislativa de São Paulo e tinha muito imprensa jovem. Eu acho que quase todas as equipes de imprensa jovem foram nesse evento. E para mim foi muito importante porque eu sempre sonhei em me tornar uma advogada ou trabalhar com política. E, assim, foi um espaço onde eu tive contato com os políticos e eu pude perguntar o que eu realmente gostaria de saber e o que eu acharia que as pessoas tinham curiosidade de saber. E essa proximidade no dia a dia em um evento tão importante me fez querer continuar e participar de outras coisas semelhantes. Então, para mim, essa foi uma experiência sem igual. Carlos comentou várias áreas, né, que existem dentro do jornalismo e da comunicação. Você pode atuar na pauta, você pode ir lá no campo fazer entrevista, você pode cuidar no final da edição, da divulgação. De todas essas etapas, qual que vocês mais gostam, assim? Qual que vocês falam, não, eu gosto muito de atuar nessa área aqui, dentro dessa grande área de jornalismo? Eu gosto muito de gravar os vídeos. Eu gosto muito de aparecer à frente da câmera. Até então, porque eu acho que é uma forma muito boa da gente aprender, porque sempre antes de gravar o vídeo a gente tem que ter o roteiro, e nesse roteiro a gente pesquisa o que a gente vai falar no vídeo. Então é um jeito que eu gosto muito de participar nesse projeto. Legal, bem legal, Gustavo. E vocês, meninas? Ana, diga. Sim, eu concordo com o Gustavo, tanto que eu e ele, a gente trabalhava juntos nessa área. Eu acho que, assim, a prática de você ir lá, mesmo com todo o nervosismo, você entra e você faz a entrevista, acho que é uma sensação ótima, uma experiência incrível. Então, com certeza, eu diria de ser a repórter. E Cauane, me conta. Eu realmente não tenho uma opinião diferente deles. Quando eu estudava na Elisa, e eu sempre achei muito incrível. Eu gostava muito de escrever também. Então, essa parte da gente pesquisar e analisar quais são os pontos, qual é o lado que a gente gostaria de mostrar, é uma experiência sem igual, até porque a gente trabalha com quem está atrás da câmera também, com quem vai gravar. E eu acho que é esse trabalho em equipe da gente saber se conversar aqui, tá tudo bem e que a gente vai conseguir. E também, assim, como que as tecnologias vão impactar esse jornalismo do futuro? Quem quer começar? Eu acho que o jornalismo no futuro vai ser algo essencial, porque a informação é algo essencial, as pessoas precisam estar se comunicando sempre. Mas eu acho que no futuro vai ser algo bem mais tecnológico, com certeza, com umas câmeras muito mais profissionais. Eu acho que, quem sabe, até uma coisa à distância, como a gente está fazendo agora, já vai ser algo mais comum de ser feito. Então, eu acho que, além de ser essencial, ele vai ser muito tecnológico. Eu, como até a Paula disse, eu acho que vai ser bem essencial. Só que, se muita gente não se interessa, muitos jovens não procuram saber sobre isso, e vai ser uma coisa que todos vão ler, todos vão ouvir ou assistir. Mas, obviamente, vai ser tudo mais tecnológico. Provavelmente vai ser mais online, vai ser uma coisa à distância, que você não precisa estar no estúdio, você não precisa se locomover. Até pessoas de outros lugares do mundo podem participar de um jornal. Então, eu concordo com tudo que os outros falaram. Eu praticamente leio meu pensamento, eu não tenho muito o que falar, mas eu acho que sim, vai ser tudo muito tecnológico, tudo muito prático e mais rápido, mais eficiente. E acho que vai ser uma coisa bem mais legal, uma coisa mais dinâmica.
Será que vai ser um jornalismo mais interativo? Mais interação entre o público e a informação? É possível. É possível, né? E aí, Cauane? Uma palavra que poderia definir o jornalismo do futuro é democrático. Porque quanto mais a gente está vivendo essa mudança, a pandemia pegou a gente, assim, totalmente despreparado. Nós estamos usando novas formas de se comunicar. Então, eu acho que a palavra que definiria seria democrático, porque cada vez mais as pessoas estão se atentando ao trabalho dessas pequenas instituições que fazem esse trabalho de jornalismo, não só as grandes televisões. Então, isso é muito importante. A gente sempre falou muito sobre como a gente poderia divulgar o nosso trabalho e saber que hoje as pessoas estão procurando meios alternativos de comunicação, estão dando prestígio para pequenas instituições, é muito importante. Além de toda essa tecnologia que vai vir, essa democratização é muito importante, é a acessibilidade. Quem está assistindo isso? Quem são as pessoas que estão sendo alvos? Quem vai se beneficiar com essa informação? Então, eu acho que o jornalismo do futuro é pensar no próximo. Que legal, um jornalismo mais distribuído, né? Mais distribuído e na mão de mais pessoas. Muito bonito isso mesmo. Eu gostaria muito que isso fosse assim, realmente, no futuro. Acho que vai ser, né? Acho que vai ser. Acho que a gente está caminhando para isso. E você, Carlos, o que você acha? Como é que vai ser esse jornalismo no futuro e qual que é o papel da tecnologia nisso tudo? Então, me encanta demais ver o que esses meninos, né, que estão no máximo aí no 9º ano, né, com essa maturidade, numa reflexão de um instituto que é a comunicação, que eu acho, e aí o trabalho que a gente faz com imprensa jovem, uma política pública aqui da cidade de São Paulo, que é empoderar as comunidades, os estudantes, claro, ajudando também os profissionais da comunicação a priorizar a democracia, né? O que a Cauane falou é muito, porque hoje nós estamos como comunicadores, como educomunicadores, como professores, cada vez mais atacado, né, por aqueles que não acreditam na democracia. O professor que os professores, estudantes que estão escutando a gente agora e quiserem levar um projeto, né, iniciar um projeto de jornalismo, que dica que você dá para eles? Eu acho que eles podem ir até o Google e tá bem legal escrever imprensa jovem. Eles vão encontrar de um tudo ali. Como fazer, os meninos desenvolvendo a atividade, como ela é desenvolvida com a participação dos estudantes. Conseguiu criar, na verdade, uma massa de informação produzida pelos estudantes, algumas dicas de como você pode desenvolver na sua escola. Legal. Agora, não é um bicho de 7 cabeças. Para desenvolver um projeto de educomunicação, ou do Imprensa Jovem, uma agência de notícia Imprensa Jovem, você não precisa, às vezes, mais do que um celular. Né? O celular hoje, que até então tem sido aí um demônio, né? Assim, na vida das escolas, por falta de conhecer, claro, solução e poder democratizar aí a possibilidade de produzir mídia e também de propagar, né, uma informação de qualidade a partir do olhar dos estudantes. Então, não é nada complicado. A gente imagina que as escolas, se não quiser fazer vídeo, pode também fazer jornal mural, entendeu? Não temos acesso à tecnologia, então faço um jornal mural bem legal, com informações dos estudantes, interativo, isso dá para fazer. E eu acho que também a rádio da escola também é uma outra possibilidade, inclusive o próprio celular, dá para você criar um programinha em podcast, socializar com todo mundo, ou pegar o sistema de som e fazer, e dentro da programação da rádio, você colocar notícias produzidas pelos estudantes. No mais, se você quiser falar com a gente para conhecer um pouco do projeto, sugiro que você acesse o portal da Secretaria da Educação de São Paulo. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu acho que vocês vão inspirar muita gente
mesmo, de verdade. Eu espero que pipoque um monte de projeto de gente querendo fazer o Imprensa Jovem já, a partir desse vídeo. E posso fazer uma captura de tela aqui com vocês? Pode. Aí você manda para nós. Sim, lógico. Então, gente, muito obrigada. Digam X! E estamos chegando ao fim. Você viu quanta coisa a gente aprendeu e criou nesses 40 e poucos minutos? Ó, vamos lembrar. Nós conhecemos um projeto de fotografia que conta a história de pessoas, chamado Invisíveis. Nós aprendemos sobre o papel dos personagens em uma história jornalística. Nós escolhemos um personagem e também criamos um jeito de contar essa história, ou pelo menos iniciamos o esboço desse projeto. E ainda conhecemos o programa Imprensa Jovem, para quem sabe pensarmos em levar esse projeto de agência de jornalismo com outras pessoas. Você percebe como tudo isso está conectado de alguma forma com as coisas que você aprende na escola? E que, para onde quer que a gente olhe, existem personagens que trazem importantes informações ou que estão aí, esperando para ter sua história contada? Compartilhe o que você aprendeu e criou hoje com outras pessoas. Podem ser pessoas que moram com você, seus amigos, ou ainda, se você quiser e puder, nas suas redes sociais, com a hashtag Bora Criar. A ideia é que o que a gente vê aqui funcione como uma faísca para suas próximas ideias e projetos. Que você imagine, crie e compartilhe muitos projetos durante essa semana. Um abraço e até a próxima!